Olá, está começando mais um Notícia em Detalhe. Hoje vamos falar sobre a RAIS e te mostrar um passo a passo para preenchê-la sem erros. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. E também fique de olho nas nossas redes sociais. A Relação Anual de Informações Sociais, conhecida por RAIS, é um instrumento de coleta de dados referente às atividades trabalhistas. A RAIS é fonte de informação sobre empregadores e trabalhadores formais no Brasil, com dados como o número de empresas, em quais municípios estão localizadas, o ramo de atividade e a quantidade de empregados. Ela também informa quem são os trabalhadores brasileiros, quais suas ocupações, quanto ganham e qual tipo de vínculo que possuem com as empresas. Para os casos de empresas desobrigadas, tais informações serão captadas por meio do e-social. Em 2021, o período para a entrega da declaração começou em 13 de março e as empresas terão até o dia 12 de abril para enviar as informações de seus empregados por meio do sistema RAIS. O governo reforçou que o prazo legal para o envio da declaração da RAIS não será prorrogado, portanto, atenção ao prazo. A partir do ano base 2019, empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos ao e-social tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída. O cumprimento da obrigação relativa à RAIS ano base 2020, assim como eventuais alterações relativas ao ano base 2019 por essas empresas, se dá por meio do envio de informações ao e-social. A partir deste ano, os programas GD-RAIS e GD-RAIS genérico serão bloqueados para empresas que fazem parte desse grupo. Apesar da obrigação ser anual, o envio da declaração ainda gera dúvidas. Para auxiliar o nosso público, o Notícia em Detalhe de hoje recebe Guilherme Santos, consultor trabalhista e professor da EB Treinamentos, que vai nos ajudar com o tema. Guilherme, seja bem-vindo. Olá, Nanda. Olá, pessoal do Portal Contábeis. É sempre uma honra estar aqui com vocês, então obrigado pelo convite e principalmente agora, né, para esclarecer essa obrigação anual que tem gerado muitas dúvidas para todo mundo, né? Então, hoje a gente vai explicar aí, tintim por tintim, o que a gente tem de mais dúvidas nesse assunto. Guilherme, e para começar nosso bate-papo, diz pra gente quem está obrigado a entregar RAIS esse ano e quais são as novidades. Muito bem. Então, esse ano está obrigada a entrega da RAIS apenas às empresas do grupo 3 do E-Social, que são aquelas empresas optantes pelo Simples Nacional, os empregadores pessoas físicas, como os produtores rurais, os profissionais liberais que têm CAEPF, os MEIs com empregados também são obrigados, esse é um ponto que a gente tem que estar muito atentos. MEI com empregado também entrega a RAIS, tá? A exceção, então, seriam aqueles MEIs sem empregados, estão dispensados. A IPF que não teve empregada no ano base também está dispensada da entrega da RAIS. Mas então, via de regra, grupo 3 entrega a RAIS aí normalmente pelo programa este ano. E temos novidades sim, Ananda. Para este ano, então, a gente teve inclusão dos campos categoria e matrícula no programa da RAIS, já deixando então o grupo 3 no caminho do e-social, que hoje pede esses dados. Tivemos as inclusões referentes às informações da MP 936 no e-social, então do benefício emergencial, e um bloqueio para o grupo 2 do e-social e também para o grupo 1, para não permitir a entrega. Guilherme, e nós recebemos muitas dúvidas sobre quem tem que entregar pela RAIS e quem entrega pelo e-social, se quem entrega por um não é obrigado a entregar para o outro, ou é obrigatório das duas maneiras. Você pode esclarecer para a gente essas dúvidas? Essa é realmente, acho que a maior dúvida da RAIS do ano base de 2020, né? Então, vamos esclarecer este ponto. As empresas do grupo 3, elas são obrigadas à entrega da RAIS pelo programa. Já as empresas do grupo 1, que são aquelas empresas que faturaram acima de 78 milhões de reais em 2016, ou as empresas do grupo 2, que são as empresas que tiveram faturamento abaixo de 78 milhões, porém, em 7 de 2018 ou no momento da sua abertura, se foi posterior a esta data, não eram optantes pelo Simples Nacional. Então, esses dois grupos de empresas, eles estão desobrigados da entrega da RAIS pelo programa. As informações deles, então, são entregues através do e-social,
mensalmente, né, através dos envios dos eventos de admissão, alteração cadastral, alteração contratual e, é claro, dos nossos eventos de remuneração, o evento S1200, a remuneração mensal, e o desligamento S2299, que é um evento híbrido que vai informar para a RAIS tanto o desligamento do trabalhador quanto a remuneração que ele recebeu naquela rescisão. E aqui, gente, um detalhe muito importante. Mesmo estas empresas não entregam a RAIS negativa quando elas estão sem movimento. Neste caso, elas vão enviar o S1299 no primeiro mês que elas deixaram de ter movimento e em janeiro de cada ano. Com isso, então, já cumpre a obrigação da RAIS. E Ananda, ao contrário do que tivemos ano passado, em que algumas empresas entregaram a RAIS sim pelo programa, inclusive isso gerou transtorno para essas empresas porque acabou duplicando as bases, este ano o programa está bloqueando o envio, então quem não conseguiu regularizar o e-social a tempo, quem ainda está em atraso com as informações do e-social, precisa correr para regularizar tudo, enviar as informações de 2020, porque o programa da RAIS não vai permitir o envio e isso pode gerar transtornos e penalidades para as empresas. Guilherme, e há alguma multa, alguma restrição ao não entregar a RAIS para a empresa ou para o trabalhador? Sim, vamos lá. Existe multa para a empresa que não entrega a RAIS. A multa ela é prevista no valor de R$ 425,64 por bimestre de atraso, tá? Então, quanto mais tempo a empresa deixa de transmitir as informações, maior o valor da multa é. Além disso, há acréscimos nesta multa que podem chegar a 20% do valor original para cada grupo de empregados, então, que a empresa deixa de transmitir. Uma empresa que deixa de transmitir, por exemplo, mais de 500 empregados, ela vai ter um acréscimo de 20% no valor da multa, além, né, então, desses 425,64. E também um valor de 26,60 por cada empregado que é prejudicado ali nas informações. E aí um detalhe muito importante disso. A gente então tem uma multa que ela vai crescendo exponencialmente, então vai ficando cada vez mais alta, tem o empregado que vai ser prejudicado e que ele pode, então, se dirigir, por exemplo, à Secretaria de Trabalho da região, né, à Delegacia de Trabalho da sua região, e denunciar a empresa por não estar cumprindo uma obrigação trabalhista, o que vai gerar uma fiscalização e esta penalidade para a empresa. O empregado ele é prejudicado porque ele não receberá o abono do PIS no calendário determinado pelo CODEFAT, e ainda, né, mesmo que a empresa regularize tudo isso, ela ainda está sujeita sim a essa penalidade e o fato dela pagar a multa não exime ela de cumprir a obrigação trabalhista, porque como nós vimos, o empregado ele é prejudicado e isso é algo que a gente deve evitar. Então, inclusive para quem está no e-social, tá? A multa ela não é prevista apenas pelo programa, pela não entrega via pelo programa. Quem está no e-social, ou seja, as empresas do grupo 1 e do grupo 2, também estão sujeitas a esta multa, que podem ser aplicadas em caso de fiscalização. E aí aqui a gente tem um agravante. As informações do e-social, então, tinham que ser enviadas até 15 de janeiro de 2021. Passou dessa data, a empresa já está sujeita a penalidades. Bom, e agora o Guilherme vai fazer uma simulação para a gente de como preencher a RAIS. Acompanhe o passo a passo. Muito bem, então. Então, aqui a gente tem a declaração da RAIS, vias de ED-RAIS para as empresas do grupo 3 do E-Social, então. O que nós temos que estar muito atentos aqui, que já tem sido aí alvo de falhas por algumas empresas que já estão fazendo a entrega? O tipo de inscrição, que quando nós estamos falando, por exemplo, de produtor rural, pessoa física, nós temos que declará-los como KEPF e ainda existe muita gente declarando como SEI, mas aí nesse caso o próprio manual da RAIS nos orienta a declarar como KEPF. Temos aqui as informações se a RAIS é com empregados, mas se eu estou declarando uma RAIS negativa, eu vou informar que ela é sem empregados. A RAIS com encerramento das atividades, então se a empresa ela foi baixada no ano base de 2020, eu tenho que declarar que encerrou as atividades e a data aqui que ela ocorreu a baixa, então. Se ela exerceu atividade durante o ano, então se eu tenho movimentação para informar ou se eu não tenho movimentação no ano base 2020 e os dados aqui da empresa, né, de acordo com o que nós temos no cartão CNPJ.
Na próxima tela da RAIS, nós vamos ter as informações econômicas da empresa, que compõem o CNAE principal da empresa, então a atividade preponderante que ela exerce, a sua natureza jurídica, o número de proprietários, ou seja, os sócios da empresa, a data base da maioria dos empregados e o porte do estabelecimento. Aqui temos que estar atentos, então, se é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ou se é uma empresa não classificada nesses dois grupos e a informação de que ela é ou não optante pelo Simples Nacional. Temos as informações relativas ao controle de ponto, em que a empresa ela pode informar se ela não adotou o sistema de ponto porque ela tinha menos de 20 empregados, se foi um sistema manual ou mecânico, e os tipos eletrônicos da portaria 1510 e da portaria 373 de 2011. Então, a empresa informa qual é o ponto que ela tem. E as informações relativas ao PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, que se a empresa não é inscrita, ela vai informar não participa, porém, se é inscrita, então ela deve informar quantos trabalhadores ela tem com mais de 5 salários mínimos e quantos trabalhadores tem com menos de 5 salários mínimos, quantos por cento de cada serviço ela possui. Então, serviços próprios de alimentação, administração de cozinha, refeição convênio, cesta de alimentos, alimentação convênio ou refeição transportada. Ela vai informar quantos por cento ela fornece com relação a esse programa de alimentação dos trabalhadores dela. Se eu não tenho, então, não participo. E as informações de contribuição sindical patronal, que são facultativas na RAIS desde o ano base 2019. Então, para este ano também não é obrigatório preencher essas informações, mas ainda assim eu tenho dois campos aqui obrigatórios de preenchimento, que são as perguntas: se o recolhimento é centralizado e se a empresa ela é filiada a sindicato. Então, esses são os dois únicos campos obrigatórios de preenchimento. Os valores não são obrigatórios caso a empresa tenha contribuído. Transmiti isso, salvei. Aí eu tenho os vínculos, então, os empregados que eu vou preencher na RAIS. O que a gente tem que estar atento nesse momento? Preencher os dados corretamente, de acordo com o que é declarado no e-social, na GFIP, porque essas informações são cruzadas nas bases do governo para fim de compor fiscalização, estatísticas do IBGE, para compor, inclusive, o abono do PIS. Então, código do PIS, nome do empregado, data de nascimento, raça e cor. Não sei se vocês já repararam, mas a RAIS, inclusive, ela dá um alerta, né, um pequeno aviso se a gente tem mais que 90% da empresa na mesma raça, ela dá um aviso, só um aviso, não é impeditivo de envio, mas ela te avisa dessa situação. Se é uma pessoa com deficiência, eu vou declarar que sim, e eu tenho que informar o tipo de deficiência. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, uma pessoa que é reabilitada da Previdência Social. Então, essa informação vai para a RAIS. A nacionalidade, também por conta de fins estatísticos, né, o IBGE precisa saber essa informação. Sexo, grau de instrução, a CTPS, e aqui eu já deixo um alerta para vocês que o manual da RAIS, desde o ano base 2019, também prevê que as informações da CTPS devem ser preenchidas com o CPF do trabalhador. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo ao CPF e aqui as informações que a gente vai utilizar então, para preencher. E para o uso da empresa é um código que a gente utiliza para especificar quem é esse trabalhador. Temos as informações de admissão, então o código da admissão com reemprego, uma pessoa que já trabalhou antes, 02. Se fosse um primeiro emprego, por exemplo, seria 1, reintegração do tipo 5. Então, a gente preenche o tipo de admissão que esse trabalhador tem. A data da admissão e a matrícula. A matrícula que, neste caso, já é a matrícula do e-social. A categoria também já é a categoria do e-social. E estes dois campos são opcionais no ano base 2020. Caso você não queira preencher, basta excluir ou pular este campo. O mesmo para a categoria, basta não preencher, se você não tem a certeza dessa informação ainda, porque a RAIS não vai rejeitar se estiver em branco. A gente tem, então, vínculo, aí aqui seria o mesmo que a categoria, mas com o código da RAIS. As informações, se é menor de idade, ele vai perguntar se existe um alvará, menor de 16 anos, existe um alvará para o trabalho?
Se é o menor aprendiz, ele pergunta se ela está grávida, porque o contrato pode ser dilatado neste caso. E as informações de trabalho parcial, teletrabalho e trabalho intermitente para fins estatísticos da RAIS também. O salário contratual e os seus tipos: mensal, quinzenal, semanal, diário, horário, tarifário ou outros. Temos o valor e a quantidade de horas semanais que devemos preencher aqui neste caso, tá? O CBO e o local de trabalho. Aqui, com relação ao local de trabalho, também destaco para vocês que só deve ser preenchido se o local de trabalho é diferente daquele na qual a empresa está estabelecida. Então, por exemplo, um trabalhador que é contratado por uma empresa de Guarulhos, São Paulo, mas que trabalha em São Paulo, capital. Neste caso, o local de trabalho dele é diferente do estabelecimento da empresa. Aí deve ser informado. De outra maneira, não precisa informar, porque a informação vai se cruzar automaticamente. As remunerações do trabalhador. Aí aqui eu trouxe inclusive um exemplo para vocês que vai dar um aviso na RAIS, mas que vocês podem desconsiderar. Em 2020 tivemos 2 salários mínimos e a RAIS ela não é preparada para essa informação. Ela considera sempre apenas o último salário mínimo que tivemos. Então, quando eu informo R$ 1.039 em janeiro de 2020, ao gravar a RAIS ela vai te dar um alerta de que janeiro tem remuneração inferior ao salário mínimo. Neste caso, é apenas um aviso, por conta que ela não é preparada para ter a informação de 2 salários mínimos dentro do programa, mas pode ser desconsiderado. Se eu tenho horas extras, tenho que declarar aqui a quantidade também, lembrando aí que a RAIS pede arredondamentos. Então, se eu tenho horas extras superiores a 1h30, se tratam de 2 horas. E se eu tenho, por exemplo, 1h20, eu arredondo para 1 hora apenas. Então, a gente tem que trabalhar com arredondamentos. E aí eu trouxe aqui em exemplo para vocês uma pessoa que teve redução de salário e suspensão, que são as nossas novidades aí para o ano base 2020. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês bem claro de como isso deve ser preenchido. Vamos lá então. Benefício emergencial versus RAIS. Como a gente declara? Então, neste exemplo que eu vou dar para vocês, eu tenho uma redução de 50% conforme a Lei 14.020, a nossa MP 936, no período de 1/6 a 30/6, 1 a 31/8 e 1 a 31/10. Então, esse é o primeiro passo que eu tenho aqui. Foram feitos esses 3 acordos de redução salarial. E eu tenho também uma suspensão com ajuda compensatória, ou seja, uma empresa que teve faturamento acima de 4,8 milhões, pagou aqueles 30% do valor do salário como indenização nos períodos de 1 a 31 de maio, 1 a 31 de julho, 1 a 30 de setembro e de 1º de novembro a 31/12. Totalizando 153 dias de suspensão no ano base 2020. E aí aqui eu já deixo esse alerta para vocês que a gente vê que nós tivemos 4 afastamentos intercalados, porém o GD-RAIS ele só aceita 3 afastamentos. E aí o manual nos orienta aqui a declarar os 3 maiores e informar o total de dias considerando todos os afastamentos. Agora eu vou voltar então para o nosso programa da GD-RAIS para mostrar como que nós preenchemos então essas informações do benefício emergencial dentro do programa. Muito bem, vamos lá. Aqui dentro então no campo remuneração eu tenho maio, houve uma suspensão integral do trabalho, ele ficou com suspensão de 1º a 31 de maio recebendo ajuda compensatória. O que devemos estar atento? Se ele estava integralmente afastado, eu não tenho remuneração paga pela empresa. E os 30% de ajuda compensatória não entram como remuneração, pois tem natureza indenizatória. Então, em maio, eu não tenho salário a declarar. Em junho, por exemplo, existiu uma redução de 50%. Então, é o que eu vou declarar para o governo, é o que eu efetivamente paguei, R$ 522,50. 50% da remuneração dele anterior, que era R$ 1.045. Julho, não tenho remuneração por conta da suspensão. Em agosto eu tenho, em setembro eu não tenho, em outubro eu tenho, e em novembro e dezembro eu não vou ter. Então a RAIS ela é preparada para receber esse tipo de informação. E aí as informações de 13º,
tanto o adiantamento quanto a parcela final com os valores que a empresa efetivamente pagou. Neste exemplo aqui que eu estou dando para vocês, a empresa optou por pagar o 13º integral, ainda que tenha havido suspensão do contrato, tá? Então, por isso, o valor aqui fechado seria de R$ 1.045, somando as duas parcelas. E aí eu tenho para o trabalhador ainda as contribuições sindicais, também são facultativas, assim como as sindicais patronais. O único campo de preenchimento obrigatório é a pergunta se o empregado é afiliado ao sindicato. Eu declarando como não preciso preencher nenhum tipo de valores. E aí eu tenho as informações do afastamento. Um momento muito importante, porque também já vimos algumas empresas preenchendo incorretamente, que é a suspensão temporária lá da Lei 14.020, nosso benefício emergencial, é declarado no Código 85, criado especificadamente para essa situação. E aí eu vou declarar, então, os 3 maiores afastamentos. No nosso exemplo, a gente viu que o empregado ele teve um afastamento por suspensão no mês de setembro, porém foram 30 dias. E a gente tem um outro afastamento que era de 1/11 a 31/12, que era superior. Então, nesse caso, eu declarei os 31 dias aqui, outros 31 dias e os demais dias aqui. Porém, o que a gente tem que informar? Que o total de dias é 153, somando os 4 afastamentos que ele teve, ainda que não tenham sido declarados, tá? Esta é a orientação do manual da RAIS. Declara os 3 maiores, mas a soma é de todos os afastamentos. E lembrando, motivo 85, então, para a suspensão do benefício emergencial. A nossa última tela da RAIS é as informações do desligamento, em que eu tenho que preencher o código do desligamento, se aconteceu ele, se é um aviso prévio indenizado ou se não é um aviso prévio indenizado, e os valores de férias indenizadas, da multa rescisória, de banco de horas indenizado em rescisão, se houve o pagamento e a quantidade que houve esse pagamento, né, de fatos geradores, reajuste coletivo, se no momento da rescisão houve pagamento de verbas retroativas por conta de reajuste e gratificações que a empresa pagou nesse momento da rescisão. Tudo isso daqui declarado nesta aba para não influenciar no cálculo do abono do PIS. Salvei as informações aqui, ele vai dar um alerta, eu posso verificar quais os avisos que eles estão me dando, então ele vai informar, ó, por exemplo, que a remuneração está inferior ao salário mínimo, que as informações de contribuição sindical não foi preenchida, que existe mês com remuneração zerada, porém, tudo isso daqui é apenas aviso e não impede o nosso envio da RAIS. Se eu salvar essas informações, então, confirmar que quero enviar mesmo assim, eu estou apto para a transmissão. Vou gravar a declaração, escolho qual declaração eu quero gravar, preencho os dados do responsável pela transmissão desta informação, li e concordo com as informações, ele vai me trazer novamente esses avisos. Novamente, são apenas avisos, então ele não impede o fechamento da RAIS, eu consigo transmitir mesmo assim. Avanço e aí eu já estou apto para transmitir a minha RAIS. É um processo bem simples de ser realizado, não dá muito trabalho, só temos que estar atento realmente ao que nós estamos preenchendo para não gerar ali nenhum prejuízo para o empregado no momento da informação ali do cálculo do abono do PIS. Guilherme, muito obrigada pela sua participação e por ter preparado esse passo a passo para a gente. Obrigado eu, Ananda, obrigado Portal Contábeis pelo convite novamente e estamos sempre à disposição então para auxiliá-los no que for necessário. Lembrando então que a falta de informações ou informações prestadas com erro ou omissões no e-social ou GDRAIS é passível de multa, além de impedir o recebimento do abono salarial por seus trabalhadores. Por isso, os empregadores devem ficar atentos aos prazos e se certificar de que estão em dia com suas obrigações legais. E esse foi o Notícia em Detalhe de hoje. E se você tem algum assunto que gostaria de ver aqui, envie para a gente pelos comentários. Nos acompanhe no nosso site e nas redes sociais e fique por dentro das novidades do universo contábil. Até mais!